Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa prática que é, ao mesmo tempo, super simples e incrivelmente profunda, a respiração consciente. A ideia aqui é a gente explorar juntos como esse ato que fazemos o tempo todo sem nem pensar pode ser uma ferramenta poderosa para trazer a gente de volta para o nosso centro, para um estado de calma interior. E para começar, uma pergunta direta. Para um segundinho e tenta perceber. Onde é que está a mente neste exato momento? Ela está aqui, focada, ou está por aí viajando pelo passado, ansiosa com o futuro, ou simplesmente perdida em mil pensamentos ao mesmo tempo? É daqui que a gente parte. E sabe por que essa pergunta é tão importante? Porque a nossa realidade muitas vezes é essa aqui. Uma mente dispersa, vivendo num mundo que é um barulho só. É quase a condição dos tempos modernos, né? A nossa atenção é puxada para tudo quanto é lado o tempo inteiro. A gente sente isso na pele como um excesso. É excesso de informação, de tarefas, de notificações pipocando no celular, de estímulos por todo lado. É uma sobrecarga constante que deixa aquela sensação de que a gente está sempre correndo para alcançar alguma coisa que nunca chega. E claro, tanto excesso acaba virando o quê? Tensão. E não é só uma tensão mental, não. O corpo sente. Sabe aquele ombro duro, a mandíbula travada? É uma sensação geral de estar sempre ligado no 220 e em estado de alerta. E para completar, tem o ruído. Não só o barulho de fora, do mundo, mas principalmente aquele ruído interno. Aquele diálogo mental que não para, as preocupações remoendo, as autocríticas. Esse barulho todo acaba tirando nossa clareza, nosso foco. Mas no meio desse caos todo, existe uma solução incrivelmente acessível. É aqui que entra o poder de simplesmente inspirar e expirar, com consciência. É a ferramenta mais fundamental que a gente tem. Pensa na respiração consciente como um movimento de duas partes. Ao inspirar, a gente ativamente recolhe a mente que estava toda espalhada por aí. E ao expirar, a gente solta. Deixa embora o excesso, a tensão e aquele ruído todo que a gente acumulou. É esse ciclo. Recolher e soltar. Essa prática acaba transformando a respiração numa âncora. É isso mesmo. Uma âncora que nos prende com firmeza no único momento que de fato existe, o agora. E por que isso é tão crucial? Porque o presente não é um estado passivo, de jeito nenhum. Ele é o único lugar, o único ponto no tempo onde a gente pode agir de verdade, onde a gente tem o poder de fazer alguma coisa. Fora do agora, o que existe é memória ou imaginação. E olha, essa ideia não é de hoje, não. O filósofo estoico Marco Aurélio já tinha sacado isso há muito tempo. Ele entendia que o passado já foi e o futuro é uma incógnita. O que a gente tem mesmo na mão é este momento. E a respiração conecta a gente diretamente com essa nossa única posse real. Então, quando a gente se ancora no presente, pela respiração, algo bem profundo acontece. A gente encontra a quietude da mente. E isso é uma mudança fundamental na nossa maneira de estar no mundo. O primeiro grande alívio que surge dessa quietude é a gente perceber calma. Eu não preciso correr. Aquela urgência sem fim, aquela sensação de estar sempre atrasado, começa a diminuir. A gente se dá permissão para simplesmente ser, em vez de ficar na loucura de fazer sem parar. O segundo ponto-chave é este. Eu não preciso reagir. A respiração cria um espacinho, sabe? Um intervalo entre o estímulo e a nossa resposta. Em vez da gente ser levado por reações automáticas, a gente ganha a liberdade de escolher como responder. Isso leva a gente para a realização que talvez seja a mais libertadora de todas. Eu não preciso lutar contra o momento. A paz não vem de mutar o que está lá fora, mas sim de parar a guerra aqui dentro contra aquilo que simplesmente é. É uma espécie de rendição que, no fim, nos fortalece. Tudo isso, no final das contas, leva a gente para a redescoberta do nosso controle interior. E veja bem, não é um controle sobre o mundo, mas sim um controle sobre o nosso próprio estado interno. A simplicidade desse processo é como um efeito dominó natural. Começa com o passo 1. O ar simplesmente entra e sai, algo puramente fisiológico. Como consequência, no passo 2, a mente, que antes era um caos, começa a se organizar em volta desse ritmo. E, finalmente, no passo 3, o corpo, sentindo a calma da mente, também se aquieta. Uma coisa levando a outra. Então, a grande sacada é esta. Não se trata de encontrar algo novo, ou buscar um poder externo. É sobre simplesmente permitir que o controle volte para o lugar de onde ele nunca deveria ter saído. Aqui dentro. Ele sempre esteve aí, só estava soterrado debaixo de todo excesso, tensão e ruído.
A respiração meio que limpa o caminho de volta para casa. E para fechar, fica aqui uma reflexão. No mundo que vive buscando soluções cada vez mais complexas para tudo, né? E se a ferramenta mais poderosa para a gente encontrar calma, clareza e controle já estiver com a gente o tempo todo?